Olá, traders, Nilang aqui, fazer análise do Bitcoin, passar algumas altcoins que eu tô de olho também, para algumas possibilidades de long, explicar também o porquê e o que a gente tem que aguardar para isso acontecer. Então, basicamente a gente tem aqui o Bitcoin numa tendência de alta desde junho, né? Então topos e fundos ascendentes. A gente ainda mantém essa estrutura de alta. O ponto aqui no 4 horas no diário que a gente vai quebrar essa estrutura caso rompa é justamente essa região do 111, tá? Então o primeiro ponto de interesse para a gente tomar uma decisão é justamente essa região do 111, tá? Eu acredito que abaixo dessa região as chances da gente acabar rompendo aqui novamente ao time high, elas diminuem consideravelmente, porque a gente já tem uma estrutura suficiente para ter uma correção bem maior, uma vez que a gente perder essa região do 110, a gente deve seguir a tendência de baixa, a gente pode ter uma correção bem mais acentuada, tá? No curto prazo aqui, tá? Nessa última pernada de alta desde do dia 2 de agosto, a gente tem uma estrutura de alta aqui, tá? Então dá para considerar aqui 5 ondas de impulsão no Bitcoin, podemos a gente considerar essa onda 1. A gente estaria na onda 2, tá? Por que eu digo que estaria, tá? Porque a gente não demonstrou que reagimos ao suporte por enquanto. Então, embora a gente esteja aqui na região de 0,7 de Fibo, a gente não tem a força do preço, tá? A gente não tem volumes de alta e a gente não tem o rompimento justamente dessa linha de tendência, tá? Então, para a gente ter uma confirmação num fundo local, a gente precisaria de uma demonstração de força acima justamente dessa região aqui dos 118, tá? Então, basicamente pensando no price action na estrutura, o Bitcoin está numa região de suporte, porém sem confirmação de fundo. Confirmação de fundo vai se dar uma vez que a gente romper com volume a região do 118. Caso a gente não consiga romper o 118 e perca a região do 111, a gente deve cair mais seguindo a tendência de baixa. Tá? Então está num ponto que pode ser considerado uma no trading zone ou até uma oportunidade, desde que entendendo a importância dessa região do 111, tá? Quando a gente fala da análise de sentimento, tem alguns indicadores positivos e outros neutros, tá? A gente tem, por exemplo, CVD com divergência, que é bem positivo. Então, a gente tem aqui CVD fazendo fundos cada vez menores, enquanto o preço fundos cada vez maiores. Isso indica basicamente uma fraqueza da parte vendedora, ou seja, essa tendência aqui de baixa, esses volumes, eles estão fracos, tá? Para a gente acabar rompendo. Então, a tendência é que a gente segure ou consolide ou acabe até rompendo para cima. Então, isso é o ponto positivo, análise de sentimento. Se a gente utilizar outros indicadores, como por exemplo Open Interest, Long Short Ratio, liquidações, está bem neutro aqui, a gente não tem eles apontando para nenhum lado, tá? Mesma coisa aqui no Trading Light, Footprint e Ordens, a gente não tem ordens para nenhum dos dois lados. Footprint aqui mostra a mesma coisa que o CVD, tá um pouco de divergência aqui nessa região, o que pode indicar que a gente possa tentar pelo menos um rompimento na região aqui dos 118, tá? Então, esses são os pontos chaves do Bitcoin, estamos no suporte e basicamente caso o Bitcoin segure aqui e rompa para cima, essas moedas aqui que estão à direita são moedas que eu particularmente estou de olho para long, talvez possa interessar vocês também. Então basicamente a gente tem elas também com uma confluência justamente com um padrão parecido aqui com o que o Bitcoin está fazendo, tá? Então elas estão no suporte, porém ainda sem uma demonstração de força, tá? Então todas elas basicamente estão seguindo aqui um padrão de estar no suporte com muito volume acima, né? Ou seja, a gente não tem essa demonstração de força, porém uma vez rompendo o volume, a gente pode ter oportunidade, né? Ou seria basicamente a confirmação justamente de um fundo local, levando, né, essa questão para o Bitcoin, seria justamente também o Bitcoin rompendo esse topo de onda B. Então, por exemplo, a Sol, a gente tem aqui uma possibilidade no 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, A, B, C, rompendo a onda B, a gente pode ter oportunidade. Mesma coisa com relação ao Bitcoin. A gente tem o Bitcoin numa possibilidade no 1, 2 e rompendo aqui a onda B, que no caso do Bitcoin está aqui na região dos 118, a gente pode ter justamente a confirmação no fundo local. Então todas essas moedas elas estão mais ou menos nesses mesmos padrões e a gente pode ficar atento para elas aí em próximos dias, porque são basicamente algumas que
têm uma confluência com o Bitcoin, tá? Elas estão, digamos assim, em um cenário bem parecido. Então fique atento a essas moedas e aos ranges do Bitcoin que eu comentei, 118, 800 e 111. Deixa alarme naquelas regiões que são regiões importantes para tomada de decisão, caso a gente rompa uma delas nos próximos dias. Boa semana a todos, bons trades e até mais.